Ela nunca imaginou que o maior medo de sua vida a empurraria para dentro da floresta que todos evitavam. Nem que ali dentro, algo tão imenso quanto silencioso a observava da escuridão, esperando apenas o momento certo para agir. Naquela manhã, quando Lara correu sem olhar para trás, apenas uma certeza pulsava em seu peito. Se parasse por um segundo, não sobreviveria. Mas ela não sabia que entre árvores antigas e sombras que pareciam vivas, um ser colossal já acompanhava cada passo seu, e que ele mudaria tudo. Lara não queria fugir. Ela queria entender o que estava acontecendo. Os gritos às suas costas ecoavam como golpes, e cada som parecia uma ameaça. Nada fazia sentido. Horas antes, sua vida seguia normal. Agora, alguém menos ou algo menos a perseguia. E ela não sabia por quê. Mas a floresta parecia chomela, como se fosse a única saída possível. Mesmo sendo o lugar onde histórias de desaparecimentos alimentavam o medo de toda a região. Pessoas entravam e poucas saíam. Ainda assim, era a única direção que seus pés obedeciam. Enquanto corria, a respiração rasgava seu peito e seus pensamentos se embaralhavam. A única coisa clara era a sensação de que estava sendo conduzida, empurrada pela força invisível do pânico. Cada galho que quebrava atrás dela fazia seu coração disparar, e de repente, no meio da corrida desesperada, algo dentro de si sussurrou que ela não estava sozinha ali. Uma pulsação estranha, algo grande se movendo com ela. Não perto o bastante para assustá-la, perto o bastante para vigiá-la. E quanto mais fundo Lara entrava na mata fechada, mais sentia aquela presença crescendo, tomando forma em sua percepção, como se estivesse se aproximando devagar, acompanhando seu ritmo, respeitando seu desespero. Não era humana. Não parecia hostil. Era algo diferente. Algo que ela não conseguia definir. A floresta parecia respirar junto com ela. Uma energia antiga se agitava entre as árvores. E por um breve instante, ela sentiu que a própria natureza a olhava de volta. Lara tropeçou numa raiz exposta e quase caiu. Mas conseguiu se equilibrar com a mão pressionada no tronco úmido de uma árvore. Sua pele arrepiou. Uma sensação estranha a percorreu menos, como se alguém estivesse a observando a poucos metros. Ela virou devagar, com o coração quase atravessando o peito, mas não viu nada além da penumbra densa, onde a luz mal conseguia entrar. Mesmo assim, a ideia de que algo estava lá não a deixava respirar. Um som grave percorreu o ar, distante, profundo, quase um ronco da terra. Ela congelou. Tentou convencer a si mesma de que era apenas o vento. Mas não era. Antes que pudesse pensar, novos estalos chegaram por trás, agora muito próximos. Passos pesados demais para serem humanos, leves demais para serem de um predador faminto. Era como se o chão tremesse de forma controlada, ritmada, cuidadosa. Lara prendeu a respiração incapaz de se mover. Tentou enxergar entre as sombras, mas a escuridão parecia se fechar à sua frente. Só que dessa vez, ela não sentiu medo. Sentiu expectativa. E então, correu novamente. Mas dessa vez, com uma sensação diferente. Como se estivesse fugindo do perigo e indo em direção a algo que ela ainda não entendia. Cada passo mais fundo na floresta fazia o ar ficar mais frio, mais úmido e mais silencioso. Demasiado silencioso. Era como se todos os animais tivessem parado ao mesmo tempo, como se esperassem algo acontecer. Algo grande. A verdade é que Lara nunca acreditou nas histórias que ouviu durante a infância. As lendas sobre criaturas que protegiam o território antigo, espíritos da mata sombras, vigilantes, e principalmente, a lenda sobre o guardião. Um ser gigantesco que aparecia apenas quando alguém estava em perigo real. Todos riam disso. Ela também. Até aquele dia, porque ali, na profundidade da floresta, mesmo sem vê-lo, ela sentia o guardião. Não como lenda N, ou como mito, mas como uma presença física, densa, viva, pulsante. E, pela primeira vez desde que começou a fugir,
Ela parou de correr por instinto. E começou a correr porque algo dentro dela dizia que precisava chegar mais fundo, mais longe, mais perto daquilo que esperava. Sem saber, ela se aproximava de seu Salvador e de um destino que mudaria sua vida. Antes de continuar essa história, aproveita e se inscreve no canal. Deixa seu like e comenta de onde você está assistindo. Isso ajuda demais e me motiva a trazer mais histórias como essa. Para você, Lara continuou avançando pela floresta, sem olhar para trás. Mas a sensação de estar sendo observada crescia a cada passo. Não era o mesmo medo que sentira antes, do perseguidor desconhecido que a fizera correr desesperada para dentro da mata. Isso era diferente. Era quase como se alguém menos, ou algo, estivesse monitorando seu caminho, certificando-se de que ela não caísse, não errasse a direção, não se machucasse. Era uma vigilância silenciosa, firme, constante. E no fundo, Lara sentia que aquilo não era hostilidade. Era O ar ficou mais denso quando ela alcançou uma parte da floresta que parecia mais antiga que o resto. As árvores eram tão altas que suas copas se entrelaçavam, bloqueando boa parte da luz. Um cheiro forte de terra molhada tomava o ambiente, e a temperatura parecia ter caído alguns graus. A cada passo, o som de algo grande se movendo acompanhava. Agora mais nítido, mais próximo, como se a presença tivesse decidido reduzir a distância entre eles. Mas mesmo assim, ela não conseguia ver que era como se estivesse sempre, alguns segundos atrás, surgindo e desaparecendo entre as sombras. Lara apertou o passo, tentando manter a respiração controlada. Mas seu corpo tremia, em parte pelo cansaço, em parte por algo maior, algo que ela ainda não entendia. A cada vez que um galho se movia atrás dela, seu coração acelerava. Mas, de forma inexplicável, não havia pânico. Era como se uma força interior dissesse que aquele ser, seja ele qual fosse, não tinha vindo para machucá-la, tinha vindo por outro motivo. Talvez um que ela nem imaginava. A memória dos gritos que a empurraram para dentro da floresta voltou com intensidade. Ela tentou ignorá-la, mas era impossível. A imagem daquele homem desconhecido surgindo de repente na estrada estreita, dizendo palavras desconexas enquanto avançava contra ela com os olhos cheios de algo doentio. Ela não sabia se ele estava drogado, se estava sendo guiado por alguém, ou se era apenas um louco. Mas sabia que a forma como ele a encarou não era natural. Havia algo profundamente errado, algo que ela percebeu já tarde demais. E foi por isso que correu. Correu para salvar sua vida. Mas agora, no silêncio sufocante da mata, essa ameaça parecia distante, quase real. O que lhe chamava atenção era outra coisa. Aquele ruído rítmico e pesado, como batidas profundas no chão, que se aproximava mais a cada minuto. Não era corrida de animal, não era homem. Aquilo era grande, muito grande. E ainda assim, o som tinha algo curioso. Era controlado, não havia brutalidade. Era como se cada passo fosse dado com cuidado. Como se Ursa tivesse consciência da fragilidade dela. Lara parou por um instante, apoiando as mãos nos joelhos para recuperar o fôlego. Sua respiração ecoava pela floresta silenciosa, misturando-se ao farfalhar suave das folhas. Quando se endireitou novamente, algo chamou sua atenção. Pequenos movimentos sutis entre as árvores, quase imperceptíveis, como se uma sombra densa estivesse se movendo de forma calculada para não ser percebida totalmente. Ela estreitou os olhos, tentando focar. Nada. Mas ainda assim, sabia que lá havia algo. Uma pergunta passou por sua mente com força. Por que aquilo a seguia desde que entrou na floresta? Não havia cheiro de sangue. Não havia ferimento que pudesse atrair um predador. Não havia comida. Não havia razão para um animal selvagem acompanhá-la por tanto tempo. E, mesmo que houvesse, nenhum animal comum se moveria daquele jeito, menos aparecendo e desaparecendo entre as sombras, como se fosse parte delas. Como se a floresta abrisse espaço para ele passar. Um estalo forte quebrou o silêncio, vindo logo atrás, tão próximo, que fez Lara girar o corpo, instintivamente.
Dessa vez, ela sentiu algo. Não viu forma, não viu olhos, não viu massa, mas sentiu o deslocamento de ar, como se um corpo gigantesco tivesse parado a poucos metros. Era impossível ignorar. Algo estava ali, algo gigantesco respirando, observando. Seu coração bateu tão forte que ela achou que fosse desmaiar, mas ao invés da explosão de pânico, veio uma calma estranha, como se o corpo entendesse algo que a mente não compreendia. Aquilo não ia feri-la. Aquilo estava esperando. Lara deu um passo para trás, hesitante. Mas a floresta atrás dela parecia se fechar. O som se intensificou, mas continuava sem agressividade. Era como um aviso suave. Uma presença dizendo: não volte por onde veio. Um arrepio percorreu sua espinha. Foi então que ela ouviu um barulho mais distante, vindo da direção de onde fugira antes. O homem, ele ainda estava vindo. Sua respiração irregular ecoou entre as árvores, e o som de galhos quebrando denunciava sua proximidade. Lara sentiu o sangue gelar. O perseguidor estava entrando na floresta atrás dela. E, como se respondesse ao seu medo, o ser nas sombras fez algo. Um ruído profundo, quase um ronco grave, reverberou pelo chão. Não era ameaçador. Era protetor. Lara não sabia explicar, mas aquele som parecia dizer que ela não estava mais sozinha. Como se de alguma forma, alguém menos ou algo tivesse decidido que ela precisava ser guardada. Um impulso vindo de dentro a fez seguir mais fundo, como se estivesse sendo guiada. A floresta parecia reconhecer seus passos, e cada árvore antiga parecia se inclinar um pouco, abrindo espaço para sua passagem. O som dos passos pesados continuava atrás dela, acompanhando-a na mesma velocidade, mantendo sempre a mesma distância segura. Não era perseguição, era escolta. Aos poucos Lara começou a notar algo diferente na vegetação. Marcas profundas nos troncos, como arranhões gigantescos, feitos por mãos enormes. Galhos partidos em ângulos impossíveis. Rochas deslocadas com força absurda, como se algo colossal passasse por aquele caminho com frequência. Sinais que faziam seu coração acelerar, não por medo, mas por antecipação. Era impossível negar agora. Aquele ser não apenas existia, menos ele era real, vivo, presente, menos como parecia ter algum tipo de ligação com aquele território. Era o guardião que sempre disseram que era apenas lenda. Ela não sabia, mas estava prestes a descobrir. E, enquanto caminhava, a sensação ficava mais clara. Aquele ser estava cada vez mais perto. Muito mais perto. E Lara sabia que o momento em que o encontraria estava mais próximo do que imaginava. A respiração de Lara estava pesada, mas agora não era apenas pelo cansaço. Era pela consciência crescente de que algo gigantesco caminhava com ela, quase como uma sombra que a seguia e definia seu ritmo. A floresta parecia mudar a cada passo, abrindo caminhos que ela nunca tinha visto, revelando trilhas tão antigas quanto o silêncio que dominava aquele lugar. A sensação de estar sendo guiada ficou tão forte que ela chegou a parar por um instante, tentando entender se realmente fazia sentido continuar. Mas antes que o pensamento se completasse, um novo estalo profundo ecoou às suas costas, como uma resposta imediata, quase impaciente. O ser não queria que ela parasse. O som não era de ameaça, era um chamado. Lara continuou, agora com passos mais cautelosos. O chão sob seus pés estava coberto por folhas antigas, e o cheiro de musgo e terra molhada era intenso. Conforme ela andava, algo começou a chamá-la atenção. Havia pegadas enormes espalhadas pelo caminho. Eram tão grandes que pareciam irreais, como marcas de algo que jamais deveria existir. A profundidade das impressões mostrava um peso impossível para qualquer animal comum da região. Ao lado delas, marcas de mãos enormes, dedos largos. A evidente, arranhavam a terra e os troncos. Era como se o ser tivesse passado ali muitas vezes. Esses detalhes aumentavam um misto estranho de medo e fascínio. Lara sentiu um arrepio subir pela nuca, não de pavor,
mas de expectativa. Algo dentro dela dizia que o encontro estava próximo. Muito próximo. Era impossível negar. A presença se intensificava, o ar ficava mais denso, e até o silêncio parecia inclinar-se à medida que ela avançava. De repente, um som cortou o ar, um ruído mais agudo, algo metálico, e na mesma hora a respiração de Lara congelou. Reconheci aquele som. Era o mesmo que ouvira quando fugiu originalmente. O estalo de um canivete abrindo. O homem estava perto. Perto demais. O terror que ela pensou ter deixado para trás voltou com força, subindo como um golpe seco em sua garganta. Ela apertou as mãos e olhou ao redor, buscando alguma saída, mas a floresta era labiríntica e sombria. A sensação de estar encurralada começou a crescer. Mas no instante em que o desespero começou a dominá-la, algo aconteceu. Um ronco profundo ecoou pelos troncos, mais forte e mais próximo do que qualquer outro som anterior. Foi tão intenso que o chão vibrou levemente, fazendo folhas secas se moverem. Era como se a floresta inteira tivesse estremecido. Não era um ronco de ameaça a Lara, menos era dirigido ao homem que se aproximava. Um aviso, um limite. Lara sentiu um impulso interno, como se sua mente e o próprio ambiente dissessem: corra para a esquerda. Ela não sabia de onde vinha essa certeza, mas obedeceu. Desviou bruscamente e correu entre duas árvores antigas, cujos troncos retorcidos pareciam formar um portal natural. Ao atravessá-lo, sentiu uma mudança imediata no ar, menos mais fresco, mais leve, menos como se tivesse entrado em outro território, dentro da própria floresta. Um lugar mais profundo, mais protegido, mais proibido. E foi ali que ela o sentiu. Um olhar, um peso, uma presença tão intensa que fez sua pele arrepiar completamente. Ela não o via, mas sabia que o ser estava muito perto. Talvez a poucos metros. Sua respiração ficou suspensa por um momento, e o coração parecia querer parar. Era como se o guardião estivesse finalmente revelando sua proximidade, mas ainda sem se mostrar por completo. Lara deu mais 2 passos hesitantes, e um som grave soou logo à frente. Não era ameaça, era saudação. Reconhecimento. A cada novo movimento, ela sentia como se estivesse entrando em território dele. A floresta parecia mais viva, mais pulsante, como se cada folha vibrasse com a presença da criatura. A ideia de que aquilo fosse apenas um animal se desfez completamente. O ser tinha consciência, intenção, propósito. Ele não estava ali apenas existindo. Estava esperando por ela. O ar ficou pesado novamente quando o som dos passos do homem, agora cada vez mais próximo, surgiu atrás das árvores. Ele murmurava coisas desconexas, rindo sozinho, chamando por ela com uma voz arrastada e perturbadora. Lara sentiu o pânico retornar, mas também sentiu outra coisa. Proteção. A criatura não permitiria que algo acontecesse com ela. Era isso que seu instinto dizia. Menos algo mais forte e mais claro do que qualquer lógica. E então aconteceu algo que fez Lara prender a respiração. Um galho gigantesco se moveu à sua frente, como se uma mão colossal o tivesse empurrado com facilidade. O som foi seco, poderoso, incontestável, e por um breve instante, ela viu, não com clareza, mas o suficiente, menos a silhueta do ser. Um corpo enorme, que ultrapassava em muito qualquer humano. Ombros largos, peito massivo, braços que pareciam troncos. E olhos. 2 olhos profundos, escuros, que refletiam uma inteligência difícil de descrever. Não havia ódio. Não havia fome. Havia proteção. Um instinto bruto e, ao mesmo tempo, gentil. Lara o engoliu em seco, incapaz de se mover. Sua mente tentava processar o que estava diante dela. Mas era grande demais. Impossível demais. A criatura deu um passo, fazendo o chão vibrar. Ela recuou um único passo, sem querer, e imediatamente o ser parou, inclinando levemente a cabeça, como se dissesse que não queria assustá-la. Era absurdo, mas era real. O guardião existia. Ele estava ali, e a observava,
como se já a conhecesse. Mas o momento foi interrompido quando o homem surgiu do outro lado da trilha, arfando e com o canivete em mãos. Ele não viu a criatura menos. Ou talvez não acreditou no que via menos. Mas viu Lara. E isso bastou. Ele avançou 2 passos com os olhos arregalados, murmurando algo que ela não compreendeu. E antes que ela pudesse reagir, o som mais poderoso até então explodiu atrás dela. Um rugido. Um rugido tão profundo e tão grave que fez os pássaros levantarem voo a grandes distâncias. Um rugido que fez o perseguidor congelar imediatamente, seu corpo inteiro tremendo. Lara sentiu o ar ser empurrado para fora de seus pulmões, com a força da vibração. O guardião havia se revelado, não na forma, mas na voz. Era um aviso mortal. O homem recuou 2 passos, tropeçando. Lara ficou imóvel. O ser deu outro rugido, ainda mais forte. Desta vez, deixando claro que não haveria misericórdia se ele desse mais um passo. E naquele instante Lara entendeu. Ela não estava apenas sendo seguida, estava sendo protegida. E o guardião, seja o que fosse, estava prestes a agir. O silêncio que sucedeu o rugido foi tão pesado que parecia ter forma. O perseguidor, ainda com o canivete em mãos, tremia como se estivesse prestes a desmoronar. Sua respiração era curta, entrecortada, e seus olhos vasculhavam desesperadamente a escuridão atrás de Lara sem conseguir enxergar o que realmente estava ali. O homem parecia lutar contra o próprio instinto. Tudo nele dizia para fugir, mas algo mais forte, talvez a própria obsessão que o havia levado até ali, o mantinha preso no lugar. Lara não sabia o que fazer. Parte dela queria correr, outra parte queria gritar. Mas havia algo mais profundo, prendendo seus pés ao chão. A presença do ser atrás dela era tão intensa que parecia irradiar calor. Um calor quase humano. Era impossível pensar com clareza. Impossível respirar normalmente. A sensação de estar entre o predador humano e a criatura colossal era esmagadora. Mas de alguma forma, ela sabia que o homem era a verdadeira ameaça naquele momento. Não o ser que emergia da escuridão. A floresta ficou tão quieta que o som de uma folha caindo teria sido suficiente para quebrar a tensão. O homem deu um passo hesitante para trás. Depois outro. Seus olhos encontraram os de Lara por um instante. E naquele olhar havia pânico absoluto. Mas também algo como culpa ou reconhecimento tardio do que estava prestes a acontecer. Ele balbuciou algumas palavras, mas tão baixas que não fizeram sentido. Então, finalmente virou-se para Furry tropeçando nos próprios pés. Mas não teve tempo. Um som seco, rápido, irrompeu atrás de Lara. Menos como o deslocamento de ar, causado por algo gigantesco, se movendo com velocidade surpreendente. O chão tremeu levemente. E antes que ela pudesse virar a cabeça, ouviu um grito sufocado do homem, seguido de um impacto pesado contra o solo. Lara sentiu o coração prestes a explodir, e viu apenas um borrão escuro se afastando para dentro da mata, com velocidade impossível para algo daquele tamanho. O perseguidor estava caído no chão remendo, de dor o canivete, longe de sua mão. Ele tentava se levantar, mas estava atordoado demais. E então pela primeira vez Lara percebeu com clareza o rastro da presença que o empurro colossal deixara. Pegadas profundas, marcas de mãos gigantescas no chão, e um rastro de folhas reviradas que parecia abrir um corredor direto para as sombras mais densas da floresta. O homem, agora em completo desespero, tentou se arrastar para longe, mas seus movimentos eram lentos e descoordenados. Lara sentiu um misto de pena e medo. Queria ajudá-lo, ou sabia. O que sabia era que a criatura havia intervido antes que o homem conseguisse atacá-la. E isso mudava tudo. O guardião não estava apenas observando. Estava rindo. O desespero tomou completamente o perseguidor quando ele ouviu outro som vindo da escuridão. Não um rugido, desta vez, mas algo mais controlado, como uma respiração pesada que se aproximava novamente. Ele gritou, implorou, tentou se erguer,
mas seu corpo não obedecia. Lara ficou paralisada, dividida entre medo e fascínio, tentando entender até onde a criatura iria. Mas de repente, respiração pesada parou. Não havia mais movimento. Não havia mais som, apenas silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia engolir o homem, engolir a própria floresta. O perseguidor finalmente reuniu forças. Se levantou, cambaleando, e correu para fora dali, sem olhar para trás, tropeçando e se apoiando nas árvores, desesperado para deixar a mata. Lara assistiu tudo, sem conseguir mover um músculo. O guardião permitiu que ele fosse embora. Não o matou. Não o atacou novamente. Menos apenas o afastou, como se soubesse exatamente a medida da força necessária para proteger, sem destruir. E isso deixou Lara ainda mais intrigada. A presença atrás dela começou a se mover novamente. Não era ameaçadora, mas tinha uma firmeza que arrepiava seus ossos. Ela se virou lentamente, o coração batendo tão rápido que parecia ecoar pela floresta inteira. E então, pela primeira vez, ela o viu com clareza. Não mais uma sombra entre as árvores. Não mais um vulto, mas inteiro, massivo, impossível. O gorila era gigantesco. Muito maior do que qualquer relato plausível. Sua pelagem era escura, densa, marcada por cicatrizes antigas, que contavam histórias que só a floresta conhecia. Seus ombros largos pareciam carregar o próprio peso da mata. Mas o que mais chamou a atenção de Lara foram os olhos. Olhos inteligentes, profundos, atentos. Havia humanidade neles. Uma humanidade que desafiava o entendimento. Ele a observava com uma calma que contrastava completamente com o que acabara de acontecer. Seus movimentos eram lentos, controlados, como se estivesse se certificando de que ela não se assustasse. A respiração pesada dele criava pequenas vibrações no ar, mas não havia agressividade. Havia curiosidade, cuidado e algo mais, como se ele estivesse tentando se comunicar, mas não sabia como. Lara deu um passo para trás por reflexo, mas o gorila inclinou a cabeça de forma quase suave, como se pedisse que ela não tivesse medo. Era inacreditável, mas havia gentileza naquele gesto. Gentileza vinda de algo colossal, impossível, legendário. O coração dela se misturou entre terror e fascínio. O gorila ergueu uma das mãos, enorme, capaz de esmagar uma árvore com facilidade. Mas ele não fez isso. Ao contrário, ele a estendeu um pouco para frente. Lentamente. Quase como um gesto de apresentação, de reconhecimento. Como se quisesse mostrar que não era inimigo. Como se oferecesse segurança. Esse detalhe quebrou algo dentro dela. O medo se dissolveu o suficiente para que ela respirasse de verdade pela primeira vez, desde que entrara na mata. A sensação de que aquele ser a conhecia menos, ou conhecia algo sobre ela, menos se intensificou. Ele não estava ali por acaso. Não estava seguindo por curiosidade animal. Ele estava protegendo. Então o gorila deu um passo para trás, virou-se lentamente e começou a andar na direção mais profunda da floresta. Mas parou alguns metros depois, olhando por cima do ombro, como se esperasse que ela o seguisse. Como se dissesse que aquilo ainda não havia terminado, que a história que os conectava estava apenas começando. Lara hesitou. Sabia que seguir aquele ser para dentro da mata poderia mudar tudo. Talvez até colocou lá em perigo desconhecido. Mas ao mesmo tempo, sabia que ficar sozinha ali, vulnerável, era muito mais arriscado. E de alguma forma inexplicável, ela confiava nele. Não fazia sentido, mas era real. Com um coração acelerado e a respiração trêmula, deu seu primeiro passo na direção da criatura. E o gorila, silencioso, continuou avançando como se soubesse exatamente para onde estava levando-a. Lara seguiu o gorila sem pensar direito. Como se cada passo fosse uma resposta automática a uma pergunta que sempre estivera dentro dela e que finalmente encontrava voz. A presença da criatura abriu um caminho que a floresta parecia reconhecer, raízes retessadas a arbustos, afastando-se, o chão cedendo passagem sem resistência. Não havia pressa, apenas um fluxo,
como se o próprio tempo tivesse desacelerado para permitir que aquilo acontecesse. E no centro de tudo, a sensação de estar sendo levada para o coração de algo antigo. Enquanto caminhavam, Lara tentou ordenar os pensamentos, mas a cabeça lhe dava voltas. O homem que a perseguira, o canivete, o pânico, tudo isso parecia remoto. Agora, engolido por uma tensão mais profunda. O gorila andava alguns passos à frente, olhando para trás de vez em quando, como se me disse o quanto ela o seguia. Havia uma gentileza inusitada nos gestos dele, uma precisão quase humana. Ele sabia o que fazia. Ela só precisava acompanhá-lo. As marcas no solo aumentavam em frequência e intensidade. Pegadas enormes sulcos de dedos que riscavam o barro, troncos com lascas que pareciam feitas por mãos que podiam dobrar pedra. Era um mapa em linguagem vegetal que contava movimentos, defesas, encontros antigos. Lara sentiu como se estivesse entrando em território sagrado, não no sentido religioso, mas no de um domínio que obedecia a regras próprias, onde o gorila era tanto guardião quanto parte da lei. Ela respirou fundo várias vezes, tentando absorver aquele ar mais espesso, impregnado de musgo e segredos. Em certo ponto, o gorila parou e virou-se de frente para ela. Seus olhos, profundos, escuros, quase humanos, fixaram-na por alguns segundos. Havia algo ali que não se podia traduzir em palavras. Reconhecimento, curiosidade, um fragmento de memória que o ligava a àquela mulher, de maneiras que nenhum deles compreendia ainda. Lara sentiu que, naquele olhar, havia uma história interrompida, uma dívida de proteção que vinha de longe. Ela respondeu, sem saber como se uma parte dela já aceitasse aquele vínculo. O som da floresta mudou. Não era mais apenas o som dos passos. Era um murmúrio, quase como se as árvores sussurrassem. E entre esses sussurros, havia vozes, não humanas, mas harmonias de madeira e vento, que pareciam namorar uma melodia antiga. O gorila fez um som baixo, curto, e uma resposta sutil veio de mais adiante. Era como se existisse um pacto invisível, sendo confirmado a cada compasso. Lara seguiu, impulsionada por uma curiosidade que misturava medo e desejo de entender. Eles chegaram a uma clareira pequena, escancarada para o céu, onde a luz filtrava em feixes prateados. No centro, havia uma rocha enorme coberta de líquens, como um altar de tempos sem nome. O gorila aproximou-se com reverência, tocou a pedra com a ponta dos dedos, e por um instante, permaneceu imóvel. Lara observou e não pôde deixar de sentir que tudo o que acontecia ali tinha camadas que ultrapassavam o presente. Ritos antigos, memórias de um território que resistia à modernidade. Era óbvio que aquele lugar importava para ele de modo profundo. Ela se perguntou então de onde vinha aquele gorila. Como poderia existir um animal daquele tamanho, com sinais de intimidade com o espaço humano, sem ser visto ou explicado? Havia marcas nas rochas, entalhes que lembravam símbolos, arranhões que seguiam padrões quase geométricos. Lara tocou uma dessas marcas e sentiu um frio que subiu até o osso. Não era apenas sinal de passagem, era comunicação. Alguém menos, ou algo, havia usado aquele território como mensagem, e o gorila parecia ser tanto emissor quanto guardião dessa escrita. Enquanto refletia, um pensamento mais prosaico cruzou sua mente. Se aquilo era antigo, por que só agora ele aparecera para ela? Por que a escolhera? A resposta não veio clara. Mas havia uma sensação crescente de que a proteção não fora aleatória, que existia entre eles um fio atado muito antes de sua vida presente. Algo que atravessava gerações. Lara lembrou-se de histórias de infância, contos sussurrados à beira do fogo, sobre um protetor da mata. Um colosso que ensinava os que se perdiam a caminho de casa. Naquele momento, as histórias deixaram de ser lenda para ela, menos tornaram-se mapa. O gorila se moveu novamente, desta vez, descendo por um declive coberto de raízes, como se conhecesse cada passo. Lara o seguiu, cada vez mais imersa, naquela sensação de que
estava se rendendo a algo maior que ela. E quanto mais se rendia, mais lembranças surgiam. Flashes desconexos de quando era criança, menos uma mão gigante entre as copas. Uma sombra amiga que a observava numa tarde de tempestade. Sonhos estranhos, que até então atribuíra ao medo e à imaginação. Eram imagens tão vívidas que doíam. Ela percebeu que não era apenas sensorial. Havia uma thread emocional que a conectava àquele território e ao seu guardião. Algo estalou entre as folhagens. E Lara se assustou, o corpo inteiro em alerta. O gorila, sem hesitar, posicionou-se entre ela e o som, com um movimento protetor. O peito erguido. Ele fez outro som baixo, e a floresta respondeu com um coro de pequenos ruídos. Um lembrete de que ali existiam regras que não eram da modernidade. Lara compreendeu que não estava sozinha, nem no medo, nem na proteção. Havia um sistema de equilíbrio, uma rede que regulava a vida da mata, e que, agora, a incluiu. Na caminhada, o ar mudou de novo, carregando um cheiro metálico. Distante menos, algo que não pertencia às folhas. Lara reconheceu. Era o mesmo odor de antes, da estrada, do perigo. Um sinal de que o mundo de fora ainda pairava por perto. Traiçoeiro, a lembrança do homem com o canivete voltou, e com ela veio uma ansiedade nova. Ele poderia voltar. Talvez trouxesse outros, talvez aquilo que aparecera para salvá-la não fosse suficiente para sempre. O gorila sentiu essa tensão. Seus ombros tensaram. A postura ficou firme. Lara percebeu que o abrigo que sentira até então era frágil, dependente de vigilância contínua. E então, quase sem aviso, o gorila deteve-se e virou-se para ela, com um gesto que não era humano, mas tão carregado de intenção que não deixou dúvidas. Ele a estava convidando a confiar. Não havia palavras, mas havia clareza. Seguir era a resposta. Ficou evidente também que havia limites. Ele podia protegê-la, afastar o perigo imediato, mas não poderia, ou o queria, permanecer visível para sempre. Alguma fronteira invisível ditava sua aparição e seu recuo. A ideia de que aquele protetor pudesse desaparecer deixou Lara com um nó na garganta que ela não entendia completamente. Por que a presença de alguém tão salvador causava tanto desespero ao pensar no seu sumiço? Talvez porque pela primeira vez ela sentira que pertencia a algo que a aceitava e a defendia. E a perda dessa presença era maior do que o risco que correu na estrada. Era uma perda de certezas. Eles continuaram, e a trilha os levou ao antigo acampamento de pedra, menos um círculo de seixos, como se alguém, há muito, tivesse delineado um local de encontro. No centro havia marcas de fogo antigo, apagadas, e restos de ossos de animais, polidos pelo tempo. Lara ajoelhou-se e passou a mão sobre os seixos. A textura lembrava pele seca, lembrava história. O gorila tocou a mesma pedra e fechou os olhos por um segundo, como se estivesse em comunicação com algo além. No silêncio que surgiu depois, Lara sentiu que algo crucial se movia no fundo. Uma promessa que não entendia, mas que, de alguma forma, a incluía. A floresta respirou ao redor deles, e Lara percebeu que a proteção vinha com condições. Ela havia sido salva, sim, mas agora havia um contrato tácito. Ela havia cruzado a linha. Em troca da segurança, havia um preço que ainda não via. E no mesmo passo, uma certeza surgiu menos. Algo dentro dela mudara para sempre. Ela não era mais a mesma. A floresta não permitiria. Lara respirou fundo e deixou que aquele silêncio pesado se acomodasse dentro dela. O círculo de pedras, o acampamento antigo, a postura do gorila menos, tudo parecia apontar para algo que existia muito antes do tempo que ela conhecia. O gorila não era apenas um animal que por acaso cruzara seu caminho. Ele fazia parte de uma estrutura maior, uma tradição silenciosa que se escondia sob a copa das árvores. E ela começava a sentir que sua presença ali não era um acidente. Era um retorno. Aquela sensação crescia como uma brasa dentro do peito.
aquecendo memórias que nunca deveriam ter significado nada, mas significavam. Lembranças aparentemente banais vinham à tona. Sua avó contando histórias sobre guardiões antigos da floresta. Seres que não eram espíritos, mas também não eram comuns. Gigantes silenciosos que escolhiam quem proteger. Na época, Lara ria, era só folclore, só imaginação, para assustar crianças. Mas agora, vendo o gorila tocar as pedras, com a mesma reverência de alguém que reencontra uma casa antiga, ela percebeu que talvez sua família carregasse mais do que histórias, menos, carregasse vínculos. A mão de Lara tremeu ao tocar uma das marcas de desgaste no chão, como se pudesse sentir ressonâncias antigas vibrando na superfície. Sua respiração se acelerou, e por um instante, ela teve a impressão de ouvir o eco de risadas infantis dentro da mata, menos como se a própria floresta estivesse tentando chamá-la pelo nome. O gorila inclinou a cabeça, atento, e deu um som grave, curto, não de alerta, mas de confirmação, como se dissesse: "Você está ouvindo direito?" Ela sentiu uma pontada no estômago, uma mistura de medo e fascínio. Perguntou-se se, em algum momento de sua infância, havia estado ali, se em algum verão longínquo sua família se aventurara naquela floresta, se por acaso ela já havia visto aquela mesma silhueta gigantesca entre as árvores. Era uma memória desfocada, mas uma parte dela insistia. Eu já estive aqui antes. Era impossível, mas não soava falso. A sensação ficou ainda mais forte quando ela percebeu que o gorila não apenas a guiava, ele a testava. Cada passo, cada parada, cada olhar lançado na direção dela, parecia avaliar se ela realmente estava pronta para as respostas que esse território queria revelar. O peso dessa percepção caiu sobre ela como um manto. Ele não a salvara por compaixão ou impulso. Havia um propósito. Quando o vento mudou novamente, trazendo um cheiro de mofo e raízes profundas, Lara sentiu a garganta apertar. O ambiente ficou mais denso, quase espiritual, e a mata à volta se fechou, como se estivesse respirando junto com eles. Ela sabia, sem que ninguém dissesse, que estava se aproximando do coração da floresta. O gorila deu um passo à frente, lento, firme, e ela o seguiu, tentando manter o controle da ansiedade crescente. E então, algo inesperado aconteceu. Uma voz humana, distante, quase engolida pelas folhas. Um chamado curto, ríspido, que trazia em si um tom que ela reconheceu imediatamente. O homem do canivete. O predador continuava por perto. O mundo de fora surro e violento ainda buscava por ela. E de algum modo, a floresta sabia disso. O gorila estufou o peito, virou-se para a direção do som e emitiu um rugido baixo, profundo, tão carregado de advertência, que fez tudo à volta parar por um segundo. Lara recuou um passo instintivamente. O contraste era brutal. De um lado, a mata conduzindo a um passado que ela não compreendia. Do outro, uma ameaça concreta que lembrava que ela ainda era humana. Ainda era vulnerável. Seu coração batia tão rápido que ela sentiu a pulsação nos dedos. A floresta ficou absolutamente imóvel, como se estivesse escutando junto. E pela primeira vez, ela percebeu algo perturbador. Não era só o gorila que a protegia. A floresta inteira reagia a ele. Ou talvez ao que ele representava. O chamado distante se repetiu, desta vez mais perto. Lara engoliu seco. O pânico tentou subir como uma onda, mas o olhar do gorila contornou com firmeza. Ele não parecia com medo. Parecia irritado e determinado. O corpo dele era uma parede entre ela e a ameaça. Mas diferente de antes, Lara sentiu que havia algo mais profundo, guiando as ações da criatura. Ele não reagia como um animal, reagia como alguém que conhecia aquela ameaça antes mesmo dela existir. Por que eu? Pensou Lara, e o pensamento ecoou de forma quase audível dentro dela. Por que a proteger? Por que levá-la justamente ao lugar onde a floresta parecia pulsar com mais força? O que havia nela que justificasse tamanha devoção silenciosa? A resposta começou a se formar quando ela percebeu um detalhe que antes passara despercebido. Uma das marcas na rocha do acampamento antigo
Tinha um padrão semelhante a um pingente, que sua mãe usava quando ela era pequena. Um símbolo circular, dividido por 3 linhas irregulares. Ela tocou a pedra novamente, o coração disparando, e a sensação de déjà vu quase a derrubou. Esse símbolo sempre estivera presente em sua família, menos em fotos antigas, em histórias contadas pela avó, até mesmo em um bordado envelhecido que ficava pendurado na cozinha da casa antiga. Lara tentou racionalizar, mas era impossível negar o que começava a se revelar. Não era coincidência. Não era acaso. Era linhagem. O gorila percebeu sua descoberta e aproximou-se dela, com cuidado. Ele estendeu a mão enorme e tocou a mesma marca na pedra. O gesto foi tão delicado, tão ritualístico, que Lara sentiu as pernas fraquejarem. O peito dela encheu-se de uma emoção pesada e doce, como se finalmente estivesse reencontrando algo que sempre procurou sem saber. A floresta parecia observar. A mata inteira segurava o ar. E, no meio dessa revelação silenciosa, a certeza emergiu como um grito que não precisava ser dito. Ela não era uma intrusa ali. Estava voltando para casa. O som do predador humano ecoou mais uma vez, desta vez muito mais próximo, rasgando o fio de paz momentânea. O gorila virou-se de imediato, e a mudança em sua postura foi brutal. Ele deixou de ser um guia para se tornar um escudo. O ar ao redor deles pareceu escurecer, carregado de um aviso. A ameaça estava entrando em território onde não deveria. E ali, quem ditava as regras não era o homem. Lara, no entanto, não sentiu o mesmo medo desesperado de antes. Havia um fio dentro dela que se esticava com força, conectando aquele solo, aquele guardião, aquela história antiga. E pela primeira vez ela entendeu. Não era apenas o gorila que tinha uma missão ali. Ela também tinha... A mata estremeceu com um ruído distante, como se algo maior estivesse despertando. O gorila rosnou baixo, quase no limite do inaudível. Lara sentiu a espinha arrepiar. O passado estava chamando. E o perigo também. Ela sabia que não poderia recuar. Não agora. Não depois de... tanto. O gorila deu o primeiro passo adiante. E Lara, mesmo tremendo, seguiu. Porque algumas respostas só podem ser encontradas quando se aceita finalmente entrar na sombra. O ar pareceu ficar elétrico quando o gorila avançou pela trilha estreita, obrigando Lara a segui-lo com passos curtos e rápidos. Ela sentia que cada metro que percorriam aprofundava ainda mais a ligação entre os dois, não apenas física, mas algo muito além disso. Algo que a floresta inteira parecia reconhecer. O ambiente mudou ao redor deles. As árvores ficaram mais altas, os troncos mais largos, o solo mais escuro, como se estivessem entrando numa parte da mata que não era visitada havia muitos anos. Talvez décadas. Talvez gerações. Lara percebeu que ali não havia sinais de trilhas humanas, nem marcas de botas, nem lixo. O lugar era puro, intacto, preservado de um jeito sobrenatural. O silêncio que dominava aquela área não era apenas a ausência de sons, era uma espécie de respeito, como se o próprio espaço tivesse consciência, como se soubesse que estava prestes a testemunhar algo que não acontecia há muito tempo. O gorila olhou por cima do ombro, certificando-se de que ela o acompanhava, e então fez um som, grave, curto, quase um convite para seguir até o fim. A presença do homem que a perseguia continuava atrás, mas seu rastro parecia cada vez menos importante diante do que a floresta revelava. Era como se o verdadeiro inimigo fosse pequeno diante daquilo que se erguia à frente. E Lara sentia isso crescendo dentro dela. Uma mistura de ansiedade e destino, um aperto no peito, que não era medo, era reconhecimento. Após alguns minutos caminhando em silêncio, o gorila parou diante de um paredão natural, formado por raízes gigantescas e pedras cobertas de musgos ancestrais. À primeira vista, parecia apenas uma parede da floresta. Mas então, enquanto Lara se aproximava, algo chamou sua atenção. Símbolos gravados na rocha. Aqueles mesmos traços, irregulares, circulares, os mesmos que ela vira no pingente da mãe, no bordado da avó, e que agora entendia como parte de um legado
que sempre estivera disperso em sua família. Ela tocou a pedra e sentiu um calor fraco percorrer sua mão, quase como um pulso. Era impossível. Era ilógico, mas era real. Isso não pode ser menos, murmurou, a voz falhando. O gorila aproximou-se também, colocando a mão enorme sobre o mesmo símbolo. Desta vez, Lara viu com clareza. O símbolo reagiu ao toque dele. Um brilho muito fraco, quase imperceptível, percorreu as linhas entalhadas. Ela recuou com o choque, mas o gorila manteve a mão firme, como se estivesse realizando um gesto que conhecia desde sempre. Então ela percebeu. Aquele não era apenas um animal, era um guardião. Guardião de quê? De quem? E por quê? A ligação parecia apontar para ela. Lara sentiu a respiração se acelerar, o coração martelar, as pernas tremerem. Sua mente tentava buscar respostas nos pedaços de histórias que ouviu durante a infância, nos contos vagos sobre espíritos gigantes, que caminhavam ao lado dos primeiros habitantes da região. Mas nada explicava a profundidade daquela conexão. Nada explicava por que o guardião parecia reconhecê-la. O gorila olhou para ela e inclinou a cabeça, como se esperasse algo menos, como se estivesse pedindo para que confiasse no que estava prestes a acontecer. Lara respirou fundo, ergueu a mão e tocou novamente o símbolo. Dessa vez, ela não recuou. Ela deixou a energia subir pelo braço, atravessar seu peito e pulsar dentro dela, como um segundo coração batendo. A pedra vibrou levemente sob seus dedos. E então, algo mais aconteceu. Um som ecoou às costas dela menos, mas não vindo da floresta. Era um grito humano, selvagem, desesperado. O homem que a perseguia estava muito mais perto do que ela imaginava. O som de galhos quebrados invadiu o ar, seguido por passos apressados, pesados, determinados. Lara virou-se instintivamente, o terror subindo pela espinha como fogo. O gorila imediatamente se colocou entre ela e a direção do som. O corpo gigantesco, erguido como uma muralha viva. O perseguidor surgiu entre as árvores, como um vulto, descontrolado, ofegante, sujo de lama, com os olhos arregalados. Ele congelou ao ver o gorila, não por medo natural, mas por pânico puro. Era como se reconhecesse a criatura, como se soubesse exatamente o que ela era e o que significava. Não, ele sussurrou, a voz trêmula. Não pode ser. Esse bicho ainda existe? A frase caiu no ar, como uma chave, abrindo um cofre. Lara sentiu o estômago afundar. O homem sabia. Ele conhecia a lenda, conhecia o guardião, e o fato de estar ali não era coincidência. Ele deu um passo cambaleante para trás, o pavor dominando o rosto. Você não devia ter voltado para cá, disse para Lara, e por um instante, ela viu um traço de algo que parecia mais medo do que ameaça. Essa floresta, esse lugar, você não faz ideia do que significa. Lara engoliu seco, tentando juntar coragem para perguntar, mas o gorila avançou um passo e soltou um rugido ensurdecedor, tão poderoso que as folhas ao redor tremeram. O homem empalideceu e tropeçou, mas manteve-se de pé. Você não entende. Ele gritou, a voz rachando. A sua família, eles prometeram que isso ia acabar, que o ciclo ia morrer com eles. A frase atingiu Lara como um soco. Prometeram o quê? Que ciclo? O que a família dela tinha ligação com aquele lugar? E com um gorila, o ar ficou tão pesado que parecia impossível respirar. O gorila fez outro som grave, mas dessa vez não era ameaça. Era aviso. Ele queria que ela não se aproximasse. Ele queria protegê-la menos, mas também queria impedir que ela ouvisse algo. Um instante de silêncio absoluto pairou. Então, tudo aconteceu ao mesmo tempo. O homem sacou uma faca curta do bolso, não em direção a Lara, mas ao próprio símbolo na pedra, como se soubesse que destruí-lo mudaria algo importante. O gorila rugiu e avançou num salto que fez o chão tremer, e Lara gritou, instintivamente, estendendo a mão em direção ao guardião. Mas antes que o homem tocasse a pedra, um vento fortíssimo varreu o local. Um vento que parecia vir do solo, não do céu.
As raízes ao redor estremeceram. O símbolo brilhou novamente, mais forte desta vez. E Lara sentiu pela primeira vez na vida que algo dentro dela despertava um eco, uma memória, uma herança adormecida. O homem recuou aterrorizado. O gorila ficou imóvel, apenas observando Lara, como se esperasse que ela entendesse o que estava começando a acontecer. A floresta inteira parecia inclinar-se na direção dela. E Lara, com o coração prestes a explodir, finalmente compreendeu apenas uma coisa. O guardião não estava ali para protegê-la. Ele estava ali para despertá-la. O ar parecia vibrar ao redor de Lara, enquanto aquele símbolo brilhava sob a palma de sua mão. A luz não era intensa, mas era viva, pulsante, como se respondesse ao ritmo do seu próprio coração. O vento continuava soprando de forma antinatural, subindo do chão como um suspiro profundo da floresta. O gorila, imóvel, observava tudo com uma postura solene, quase ritualística. Menos como se estivesse testemunhando algo que esperou a vida inteira para acontecer. O perseguidor, ainda encostado às árvores, tentava recompor, mas o terror em seu rosto mostrava que ele entendia muito mais do que aparentava. Lara girou lentamente o corpo para encará-lo, sentindo dentro de si uma força desconhecida que a sustentava. Uma força que não era física. Era algo ancestral. O que você quis dizer com prometer? Ela perguntou, a voz firme apesar do caos ao redor. O homem balançou a cabeça, desesperado. Eu não devia estar aqui. Seu avô me avisou. Ele me disse para nunca mais entrar nesse território. Disse que os guardiões só acordariam de novo se uma de vocês voltasse. Bolto. A frase se enrolou no ar, como fumaça gelada. Lara sentiu o estômago afundar. Uma de vocês, da sua família. Das que carregavam o símbolo. A revelação caiu sobre ela, com o peso de uma verdade inevitável. Sua família não era apenas ligada à floresta. Ela era parte dela. Parte de um pacto antigo. O homem continuou, a voz fraca. Ele disse que sua família tinha uma missão aqui. Manter o guardião em descanso. Impedir que acordasse. Ele acreditava que, se despertasse, algo maior viria junto. Algo que ninguém mais poderia controlar. Lara não sabia se era verdade, se era paranoia, superstição ou uma profecia mal interpretada. Mas a floresta reagia à sua presença. O símbolo respondia ao seu toque. E o gorila, menos aquele ser imenso, silencioso, quase místico, a observava como se reconhecesse nela algo que nem ela mesma sabia possuir. O vento cessou de repente. O silêncio voltou. Mas não era um silêncio natural. Era um silêncio carregado de atenção. Como se cada folha, cada raiz, cada fiapo de vida estivesse esperando o próximo movimento. Lara respirou fundo e colocou a outra mão sobre o símbolo. E então sentiu. Não era magia. Não era fantasia. Era memória. Era história. Era sangue. Seu corpo tremeu. Imagens fragmentadas passaram em flashes por sua mente. Uma criança correndo por aquele mesmo território. Um gorila menor, mais jovem, observando à distância. A mão de uma mulher, talvez sua avó, tocando o mesmo símbolo. E depois o som de algo sendo selado. Como um pacto silencioso. Ela abriu os olhos, ofegante. O gorila se aproximou, muito devagar, até ficar a menos de 1 metro dela. Seus olhos, enormes e profundos, encontraram os dela, e por um instante, Lara sentiu que ele enxergava tudo. Seu passado, seu medo, sua confusão, e a força que começava a despertar. Ele ergueu a mão e tocou sua testa, com a ponta de um dos dedos. Um toque leve, incrivelmente delicado. Uma espécie de calor se espalhou pela cabeça de Lara, descendo pela coluna, percorrendo o corpo inteiro. Era uma sensação estranha, como se estivesse sendo reconhecida, aceita, marcada. Ela não sentiu dor, apenas uma onda profunda de energia e pertencimento. O perseguidor gritou, apavorado. Não faz isso com ela.
Ela não sabe o que está ativando. O gorila virou o rosto, irritado pelo grito, e num único passo, avançou em direção ao homem, que caiu de joelhos, completamente derrotado pelo medo. O guardião não o atacou, menos apenas rugiu. Um rugido tão grave que fez o ar tremer. Um rugido que dizia, em uma linguagem que não precisava ser traduzida: a fronteira termina aqui. O homem, em pânico absoluto, se levantou tropeçando e correu pelo mato, desaparecendo entre as árvores, com passos desengonçados. A floresta não o seguiu. O rearrio, apenas deixou-o ir, menos, como se não valesse a pena se preocupar com alguém tão pequeno diante do que se revelava ali. Quando Lara tentou respirar, sentiu as pernas falharem. O gorila voltou para perto dela e a segurou antes que caísse. Mas algo estava diferente. O brilho da pedra começou a enfraquecer. O vento parou por completo, e a energia que pulsava dentro dela se estabilizou. A sensação era clara. O ritual, ou o despertar, havia terminado. O gorila se afastou um passo, lentamente, e Lara sentiu o coração apertar. Espera, ela murmurou, sem entender por que seu peito ardia. Você vai embora? O guardião a observou com um olhar indescritível, não humano, mas cheio de significado. Ele tocou novamente o símbolo na pedra e, pela primeira vez, desde que ela o encontrara, emitiu um som longo, profundo e triste. Não era um rugido, era um adeus. Lara deu um passo em direção a ele, mas o gorila recuou. Outro passo dela, menos outro recuo dele. Não, ela insistiu, a voz embargando. Você me salvou. Você ficou comigo. Não pode simplesmente. O gorila virou-se lentamente para a mata. E nesse movimento ela sentiu, ele não estava indo embora por vontade própria. Ele estava indo porque esse era o destino dele. Porque guardiões não pertencem a humanos. Eles pertencem àquilo que protegem. E agora que ela estava desperta, ele não precisava mais ficar. Por favor, sua voz falhou. Fica. O gorila olhou para trás, apenas uma vez. Uma única vez. Um olhar que disse mais do que qualquer palavra poderia expressar. E então ele avançou para dentro da floresta, menos devagar no início. Depois, mais rápido, menos. Até que sua silhueta imensa foi engolida pelas sombras das árvores. Nenhum galho se mexeu. Nenhum som o acompanhou. Ele desapareceu como se nunca tivesse estado ali. Lara ficou parada, imóvel, sentindo o vazio se acomodar dentro de si. Mas não era um vazio doloroso. Era um vazio cheio, menos cheio de sentido, cheio de entendimento, cheio de tudo que ela finalmente despertou. Ela sabia que nunca poderia contar aquela história a ninguém, porque ninguém acreditaria. E porque não era uma história para ser contada. Era uma história para ser vivida, menos e guardada. A floresta respirou ao seu redor, tranquila. O símbolo parara de brilhar. E Lara, ainda emocionada, percebeu que não estava mais com medo. Ela tocou o solo, respirou fundo e sussurrou: obrigada. O vento soprou de leve, como uma resposta final. Depois, silêncio. E assim terminou. O guardião, que a salvara, desapareceu para sempre, menos como se nunca tivesse existido, deixando só a certeza profunda de que alguns encontros são tão antigos quanto o próprio mundo, e tão impossíveis de esquecer quanto um destino que finalmente desperta. Fim.